Olá, pessoal! Vamos aí entrando, convidando todo mundo. Vamos esperar o Léo. Cadê o Léo para fazer nossa live? Vamos ver se hoje a gente consegue. Ah, Léo! Vamos lá, Léo! Vamos ver se hoje dá tudo certo, se a gente consegue falar sobre a nossa execução. Vamos lá? Segue. Ai, que bom que o pessoal voltou, que hoje tá aí, Marcelo, saudades. E aí, Léo? E aí, tudo bem? Vamos Como é fazer que você nosso teste de som, se tá Vamos tudo fazer teste de ok. som, imagem, né? Deixa eu ver, dar uma clareada aqui. Como é que é, né? Pois é. Troquezinho de luz. Escurinho tem que dar uma clareada, né, cara? Tô rindo, né? Olha, eu faço assim, ó, para cobrir o branco do cabelo, ó. Aí não Eu, precisa aparecer tudo não, tá? eu vou dar uma clareada mesmo aqui na imagem, aqui, fica melhor aqui. Tá? Ai, que legal, Ana, minha amiga de faculdade aí também. Tanta gente legal entrando, Léo. Ah, tem, pô, a galera revê aí, a gente vai se falando, né? É muito bom a internet, né? Você poder rever amigos, né? Pessoas que estão um tempo aí sem ver, né? A Sem internet é dúvida. um lado bom. E nesse momento, né, principalmente, é a maneira que a Tá? gente consegue se aproximar e se manter atualizado. Sim, no outro dia eu estava comentando do excesso de lives, né? Live de música, e live técnica, e live para comentar a medida provisória. Mas assim, se a gente parar para pensar, a gente está aproveitando esse momento para não ficar com a cabeça desocupada, né? Fazendo Então, alguma assim, coisa de útil na vida, né? Assim, pô, tô sendo útil para alguma coisa, porque eu tava conversando com o Cris Sobral, com algumas pessoas, ele falou uma coisa muito certa, cara. Esse momento, assim, não é igual você estar no dia a dia normal da sua rotina, né? Você está na sua rotina normal, você trabalha, você vai lá para junta, volta, dá aula e tal, trabalha, e aí você tem aquela programação para chegar em casa e estudar alguma coisa e tal. Agora não, você está em casa, né? Porra, boladão, e, cara, você desanima para estudar. Isso é verdade. Parece que você. Era para ser o contrário, né? Você assim, pô, tem mais tempo, eu vou estudar. Não, você desanima porque o mundo está dizendo, você não tem perspectiva de como que vai resolver, como que não vai, e você acaba relaxando. Eu tenho tentado, sim, confesso a você, também deu uma desanimada, como todo mundo deu uma desanimada, né? Mas aí eu falei, porra, eu não posso desanimar, né? Então, pessoas que precisam de ter conteúdo, pessoas que querem saber alguma coisa que eu posso passar um pouquinho. E aí, cara, por sorte, né? Eu tive essa motivação da galera aí. As aulas da faculdade não pararam, ficou lá no aplicativo, né? uhum. E eu tive dois eventos internacionais agora que eu participei online. Então, assim, para mim foi muito bom que eu prendi minha cabeça escrevendo os artigos, né? Então, eu escrevi Sem dúvida. dois artigos de 15 páginas cada um e consegui, tá, prender minha cabeça um pouquinho nisso e distrair. Eu estou escrevendo minha tese de doutorado também, enfim, vai tentando Pois rebolar, é, né? Léo. A dança. Você sabe que é uma coisa super incrível. Eu também estou na fase da tese do meu doutorado e a minha Nossa, tese ela tá assim para lá de atual, porque eu falo do uso da tecnologia no trabalho. Então eu caramba. faço assim uma grande crítica, uma grande pesquisa, se a gente tem ou não um retrocesso à escravidão, porque a gente está trabalhando também de uma maneira ilimitada, né? É, Sim, o celular toca a qualquer hora, a gente está o tempo todo transmitindo, gravando, falando. Quer dizer, a gente tem a comodidade de estar em casa, estar perto da família, mas a gente também não está conseguindo dar conta de tudo. Eu tenho dois filhos, então, assim, na hora de parar, um tem aula, o outro tem aula, um é de manhã, o outro é à tarde, aí eu tenho que entrar ao vivo na faculdade, quer dizer, é a gente está loucura, assim, enlouquecido, loucura, é uma loucura. mas vamos ficar craques na Tem jeito. tecnologia, Eu isso eu não tô, já tenho dúvida. rapaz, eu tô fazendo mais live que o sertanejo, falei pra você aqui. Todo dia eu tô fazendo uma. Ó, e eu tô fazendo uma coisa que eu não sei se você já fez, né? Tive uma ideia essa semana passada sobre isso aí. Eu tô tentando fazer live, vou começar a fazer lives agora, com ex-alunos meus, que já estão formados aí. E, enfim, eu tive essa ideia de falar, cara, acho que eu vou chamar essa galera para bater um papo aí. Alguns ficaram meio receosos, né? Vou falar com o senhor, Uhum, não, mas tem que perder o medo, né? Amanhã eu vou sem até fazer dúvida. uma com o José, que está aí online aí, devo fazer outras essa semana. Enfim, Tem tô tentando. temas muito interessantes que a gente pode trocar com eles, né?
Acho Eu que vi você fazendo, achei bem legal. tem, eu gosto de fazer isso aí. Acho que eles precisam ter essa interação. Nada mais do que eu não, você também não teve essa oportunidade, como eu não tive, né? A gente não tinha essas ferramentas na época que a gente estava na faculdade. Para, tá? Isso você esquece, abafa o Não caso tinha, que você a vai lembrar que eu tenho quase gente 50 não tinha anos, Léo. Instagram, a gente não tinha negócio de Instagram. Então, eles Não é nem sabem que a gente celular, não nem tem nem celular. Então, celular. assim, uma chance que tem, era muito difícil o contato na época, né? Os professores, você só via na faculdade ali, né? Naquele tempinho, às vezes o cara não queria muito falar contigo, enfim, aquela coisa, né? Que é normal. É, a gente tem Hoje, que aprender a usar essa rede social, é, usar essa comunicação, né? Para que a gente possa se beneficiar, para que a gente possa realmente produzir. E eu acho que assim é uma nova geração. A gente vai ter aí novas profissões, a gente tem um novo horizonte, a gente vai daqui para frente produzir de uma maneira diferente e todo mundo vai ter que entrar nesse sistema, né? Então eu curto muito. Eu acho que a tecnologia tem essa aproximação. Você vê, você está aí interagindo comigo, tá todo mundo entrando. A gente vai começar a debater um tema aqui, cada um de uma área. Então, assim, olha que incrível que a gente não tinha tempos atrás essa oportunidade de fazer, né? A gente teria que se encontrar em algum lugar para estar juntos numa sala de aula e hoje a gente pode fazer dessa forma. gravar um vídeo, né, cara? Era uma loucura, né? Nossa, É. eu tive. Eu costumo falar com meus alunos em sala, né? Eu tive muita sorte, que eu encontrei professores na faculdade que me incentivavam muito a fazer, né, conteúdo. A gente fazia aquelas reuniões na sala, na casa de alguém. Eu, como na faculdade, eu gostava muito de processo civil e tinha uma facilidade com recursos, né? E a galera tinha uma dificuldade imensa em recursos. Rafael Dru, meu amigo, da aula comigo lá na Estácio também, figuraça, assim, Ai, quem se dois diverte, grandes velho. mestres, super fofo. Cara, ele é muito figura, velho. Eu tô tentando também fazer uma live com ele. Até chamei já ele aqui pra fazer uma live. Vamos ver se ele vai aceitar. Ele é meio metido, entendeu? Vamos ver se ele vai aceitar. Tô brincando. Aí, Crimes da internet, a galera pedindo pra gente falar sobre isso. Eu não sei você, Léo, mas eu sou um desastre em pô, penal. ó, vai ter. Eu tô tentando também fazer lives com pessoas aí de outras áreas, como eu tô fazendo com você, né? Da trabalho e tal. Tentar fazer com a parte processo penal, enfim. Tô tentando convencer um juiz aí de direito penal, pô, fazer uma live comigo, ele tá quase aceitando aí, o André Corinthians, ver se ele aceita aí. Aí vai ser uma oportunidade que você também deve estar fazendo essa parte de diálogo com outras áreas do direito, é importante. A sua tese de doutorado é interessante, porque ela abrange qualquer área do direito, né? Assim, a parte digital não importa só de Sim. trabalho, não fica restrito ali, né? E eu vou Então, até aproveitar, Léo, assim, ao vivo, né, para você não ter nem como dizer não. Eu vou encaminhar depois para você o meu questionário da minha pesquisa, porque eu fechei dentro das profissões exatamente a área da educação. Então, eu estou trabalhando esse uso da tecnologia no trabalho da educação. E que entendi. esse momento é muito importante porque nós não mudamos do presencial para o EAD. Nós estamos numa fase que é uma fase atípica. Então, nós estamos fazendo um modelo que não é nem presencial, nem EAD. Ele é totalmente peculiar. Então, eu tenho um questionário que eu faço um levantamento nessa pesquisa para saber como é que isso está sendo para o professor, como é que o professor está sentindo a carga horária dele de trabalho. Então, você vai responder meu Com questionário para certeza, vou participar mandar meu e-mail depois, você passa para da mim. minha coleta de dados. Responde com Perfeitíssimo. prazer, tá? Olha Vamos só, lá. Léo, Você quer vamos falar? começar? Eu acho que o pessoal já foi entrando aí, né? Já foi chamando os Né? Já quero... amigos. Deixa eu te falar o seguinte. Bom, ontem nós tivemos um problema na transmissão, né? Tava caindo muito e aí ficou ruim. A gente resolveu parar e voltar hoje. E aí algumas pessoas me mandaram no direct assim: ai, professora, na hora que travava eu não estava escutando direito o Léo, você poderia recomeçar a falar um pouquinho e tal. Então, vou te fazer essa proposta. A gente voltar um pouquinho para conversar desde o início, assim, por que a gente escolheu a execução, umas peculiaridades, e a gente chegar no nosso ponto do cumprimento da sentença. Pode ser? Beleza, pode ser. Então Pode tá. começar.
à Então, vontade. para o pessoal entender, né? Eu sou a professora Isabelle Gravatai, eu sou professora de Processo do Trabalho e de Direito do Trabalho. E aqui, fazendo essa live comigo, que eu super admiro, tá o Léo, que trabalha comigo no seufuturo.com, né? Nós somos professores de cursinho preparatório, a gente é professor de prática, e o Léo, ele atua numa área, ele é professor de uma área que é a minha grande base, né? Eu ontem contei para ele que eu comecei na faculdade como monitora de processo civil. Então, ele vem aqui com uma matéria que eu utilizo o tempo todo, porque quando eu tenho uma falta no processo do trabalho, é o processo civil que me socorre. E muitas das vezes não só é uma aplicação, né, subsidiária, mas supletiva. Eu posso ter previsão trabalhista, previsão no processo civil, e se lá for melhor, eu vou pegar lá para trazer para cá. Então, são matérias que, embora elas tenham suas peculiaridades, elas dialogam, né? A gente tem todo um entrosamento. Então, é muito importante a gente ter essa visão dos dois lados. E, bom, não posso deixar de dizer, né, Léo, que eu estou super feliz de estar aqui falando com você, porque realmente eu não só te admiro como professor, mas essa matéria que é a minha matéria, assim, do coração. Realmente, processo civil, para mim, é love total. Bom, escolhemos a execução. Há um problema muito sério na área trabalhista, porque nós temos aqui no Rio de Janeiro mais de 80 varas e a execução ela é sempre feita meio que de acordo com a cabeça de cada juiz. A gente tem os advogados que não estão preparados para a execução. Eu tenho um sentimento de que, assim, na faculdade, né, eles cursaram, assim, até recursos, não chegaram na execução. E aí, na prática, vamos fechar um acordo, vamos resolver aqui, e não se preocupam em como eles podem viabilizar uma execução. E eu tenho os dois lados. Eu tenho tanto quem está cobrando quanto aquele que deve, né? E é importante para os dois uma execução ser bem feita. E aí a primeira coisa que é legal a gente aqui fixar, Léo, é que na Justiça do Trabalho, né, no processo do trabalho, nós temos uma execução propriamente dita, que é uma ação de execução, quando é um título executivo extrajudicial. Nós temos 2 títulos executivos extrajudiciais descritos na nossa CLT, que são os mais comuns de serem cobrados, né? Que é o termo de ajuste de conduta, que é feito no Ministério Público do Trabalho. Então, é um TAC que as partes fazem, o Ministério Público vai lá para poder conciliar, ele ajusta a conduta, as partes se comprometem no cumprimento daquele ajuste, e caso não seja cumprido, você vem com uma ação de execução. Então, você poupa aquela fase toda de conhecimento, você já tem o reconhecimento do direito, você só vem fazer efetivamente a cobrança. E temos também o termo de acordo que se conquista nas comissões de conciliação prévia. Esse, sabe, Léo, ele tá meio que assim, escondido, em extinção. Por quê? Porque as comissões de conciliação prévia, num primeiro momento, elas eram obrigatórias. Você tinha que passar lá para tentar um acordo antes de vir à Justiça do Trabalho. Depois o Supremo se posicionou dizendo que isso era um obstáculo do acesso à justiça e colocou como facultativo. Você vai se você quiser. Isso esvaziou. As pessoas não vão mais à comissão de conciliação prévia. Então, eu não tenho esse acordo feito na comissão para executar. E ainda tem outro problema, sabe, Léo? Se você passa nessa comissão de conciliação, é uma comissão que tem representantes dos empregados e dos empregadores. Super rápida. Em 10 dias, ela vai tentar negociar. Só que se você fecha um acordo lá e não faz nenhuma ressalva, não ressalva nenhum direito, aquele acordo da quitação geral. Você não pode reclamar mais nada na Justiça do Trabalho. Então, as pessoas têm uma insegurança muito grande de fechar um acordo e esse acordo está dando uma quitação para tudo. Pode ser que fique alguma coisa esquecida e aí, eu não posso mais reclamar? Não, não posso. Então, o termo de acordo, que hoje eu quase não vejo, na prática pouquíssimo, muito raro, mas ele também pode ser cobrado através dessa ação de execução. Então, a ação de execução, ela vem para que a gente cobre títulos executivos extrajudiciais, aqueles que são feitos fora da Justiça do Trabalho. E eu tenho a fase da execução, que aí a gente chama muito, sabe, Léo, que seria o cumprimento da sentença, que é exatamente quando eu tenho o reconhecimento pelo juiz do trabalho do direito.
Então, a fase de conhecimento reconheceu o direito ou por uma sentença, que é a imposição do juiz, ou por uma homologação de um acordo, que é quando o juiz homologa a vontade das partes. Então, as partes chegaram ao denominador comum e aí o juiz vai lá e vai homologar. Não sendo cumprido esse acordo ou não sendo cumprida essa sentença, eu vou iniciar a cobrança desse título judicial. Então é muito interessante porque, assim, no processo civil, a gente tem uma separação para o cumprimento da sentença, uma especificação no CPC que a CLT não traz. Ela não traz isso com essa nomenclatura, com essa formalidade, porque a nossa CLT, lá em 1943, ela foi feita imaginando o leigo reclamando e também se defendendo. É o chamado ius postulandi. Você não precisa de advogado para estar na Justiça do Trabalho. O nosso processo aqui, Léo, ele é um processo muito mais simples do que o processo civil por conta dessa falta de obrigatoriedade do advogado. Eu até confesso a você que, assim, a CLT de 1943, uma senhorinha, mas há pouco tempo o TST fez uma súmula e reconheceu esse ius postulandi. Quer dizer, embora na prática a gente quase não veja, você chega lá para fazer uma audiência, aí você diz assim, olha, eu estou sem advogado. O juiz adia, ele te convence a contratar um advogado, ele mostra a importância de um conhecedor do direito para defender a sua causa. Mas, teoricamente, olhando pela lei, a gente tem todo esse pano de fundo para a justiça do trabalho, né? Uma justiça que o leigo pode reclamar, o leigo pode se defender. Então, por isso, ela é mais simples. E aí, esse cumprimento da sentença, a gente pega, assim, tipo, Carreira Alvim, a gente olha vários autores do processo civil, e eles, quando vêm comentar no processo do trabalho, eles dizem assim, olha, o cumprimento da sentença seria exatamente o cumprimento de um título judicial, e não de um título extrajudicial. Esse seria fruto de uma cobrança através de uma ação de execução. Tranquilo, Léo? Quer falar aí alguma coisa do processo civil? Então, em relação a essa parte aí, você falou muito bem, tá? Meu nome é Leonardo Santos, né? Prazer estar com vocês. O professor já me apresentou, só estou ratificando aqui com ela. Para mim é um prazer imenso estar falando com ela aqui pela segunda vez. A gente já falou sobre outra oportunidade sobre recursos, não juntos, né? Mas de forma separada, como Cristiano Sobral. E a gente pretende retornar aqui com outros temas que dialogam aí entre processo de trabalho e processo civil, ou direito civil, direito do trabalho também. A gente já se compromete aí para a semana que vem, próxima, de falar de novo, tá? Sobre outro tema. E o tema execução é um tema muito instigante, você falou muito bem, cara. Na faculdade, a gente deixa passar batido isso, né? É chato, execução é muito chato. Eu tenho uma turma de execução que eles falam, isso é muito chato, assim. Mas, ao mesmo tempo, eles estão vendo a importância da execução. O que eu tento deixar claro para eles é o seguinte: você tem que saber executar. Você tem que saber executar. Porque se por acaso você ganha, né, principalmente no processo civil, em que a fase de cumprimento de sentença, vamos colocar assim, ela só começa por iniciativa do exequente. Então, se o cara fica inerte, né, não surge para o devedor a obrigatoriedade de cumprir a decisão. Vamos falar aqui, cumprimento de sentença por quantia certa, lá em 523, tem que ir após a manifestação do exequente. Só após o exequente apresentar qual o valor, quanto debeato, o valor devido, é que surge para o devedor a obrigação de pagar. Então, se você fica inerte, filho, você fica parado e aí pode correr a prescrição intercorrente, não que seja. Então, você tem que saber. Isso é até uma coisa interessante. Você sabe que na Justiça do Trabalho nós não tínhamos a prescrição intercorrente. Agora, com a reforma trabalhista, nós temos a prescrição intercorrente. Então, isso ressalta a importância da gente estar muito ligado na execução, né? Executar, não tem jeito. Sabe, advogado tem que saber executar e se defender na execução. Porque até na fase de execução cabem algumas defesas e alguns recursos também. Então, a importância, está falando aí, por exemplo, a questão da prescrição intercorrente, você não tinha um hábito no seu trabalho. Agora, tu imagina quantas ações trabalhistas irão ter a incidência de prescrição intercorrente. Um monte. Porque as pessoas não sabem do Instituto. Aí vem a reforma, né? Poucos se preocupam em atualizar, acham que ainda é daquele tempo de pede tudo, que ganhar, ganhou, algum dia a gente tenta receber, né? Se não receber, problema. Não é assim que funciona. A gente tem que, né, saber executar. Então,
No processo civil é um pouco mais, tem um pouco mais de glamour essa fase, né? Você tem lá falando sobre ação de conhecimento, processo de conhecimento, aí depois tem a sentença, transitou a fase de cumprimento, vou falar aqui do documento definitivo, você tem ainda a possibilidade de documento provisório do 520, mas documento definitivo, quantia certa, surge ali para o devedor a obrigação de pagar mediante iniciativa do exequente. Então, tá lá no 523, 24, você tem que apresentar uma planilha, né, de cálculos. Se tiver que eventualmente liquidar o julgado, vai ter que, anteriormente a isso, iniciar a fase de liquidação de sentença, que é um pouco diferente deve ser lá do processo de trabalho, a gente conversou sobre isso. Então, você tem que estar preparado para essas fases. Não adianta virar as costas, né? Vamos fazer um acordo qualquer. Não, às vezes você tem o devedor é solvente, super solvente, você faz um acordo prejudicial porque você, às vezes, não sabe executar. Sabe? Às vezes você não sabe executar. Miguel, um abraço aí, José, todo mundo tá saudando aí para eles aí, tá? Então, às vezes você não sabe executar, vou fazer um acordo ruim por conta que, assim, poxa, eu não sei fazer isso aqui, sabe? Então, é muito importante essa sua fala inicial, Isa. Eu acho interessante a gente deixar claro do protagonismo da fase de execução. Da mesma forma, da ação de execução executiva e extrajudicial. Claro, o processo civil é muito mais abrangente do processo de trabalho. Você citou aí Sabe, duas... Léo? Oi. Deixa eu te dizer uma coisa. O José fez aí uma pergunta dizendo assim para mim, professora, você acha que em virtude da pandemia nós vamos ter muitas execuções frustradas? Você sabe que você está dizendo assim, é importante a gente saber executar. Léo, eu não sei se isso acontece no processo civil, mas uma coisa que eu fico assim muito impactada no processo do trabalho é que as pessoas não utilizam a execução provisória. Elas aguardam o trânsito em julgado para uma execução definitiva. Enquanto que se você executa provisoriamente, você já resguarda aquele valor para que futuramente você possa ter o que colocar no bolso. Você antecipa passos da execução que são muito importantes para que você realmente conquiste a tutela jurisdicional. Então, quando o José me pergunta, olha, em virtude da pandemia, nós vamos ter muitas execuções frustradas, eu acredito que sim, José. Por quê? Porque eu acho que a situação econômica do nosso país, ela vai passar, assim, por uma mudança muito brusca. Nós estamos tendo vários estabelecimentos que estão fechando, quebrando. A gente sabe que o futuro de pagamento de salário com a empresa fechada vai ser muito complicado. Está comprometido. Agora, vamos lá. Vamos pensar até no antes da pandemia, né? Se nós tivéssemos uma execução provisória sendo feita, eu já teria coisas em mente, eu já estaria antecipando passos para na hora de uma execução definitiva não ficar para trás. E eu acho que falta isso. Eu pouco vejo os advogados fazendo uma execução provisória. E eu não sei se também isso vem da própria CLT, ela é crua nesse aspecto, né? Quando você chega na execução, a execução, nós temos um capítulo que diz o seguinte: se a CLT for omissa na execução, o meu primeiro suporte é a LEF, a Lei dos Executivos Fiscais. Se lá eu não encontrar nada, aí sim eu vou ao Código de Processo Civil. Então, na execução, eu tenho uma peculiaridade diferente da fase de conhecimento, que eu posso ir direto no CPC. Então, aqui primeiro eu tenho que olhar a LEF. Agora, é um capítulo também da CLT que honra seja feita. É, assim, é muito escrito, é escrito em ordem, ele parece muito mais um código, parece um manual de instrução. É diferente do que a gente vê, por exemplo, na parte dos recursos, que eles são desordenados. Mas aí vem o processo civil com a execução provisória, com a possibilidade da execução provisória, que não há óbice nenhum da gente pegar e utilizar. Eu não sei se é por desconhecimento, se é por falta desse manual específico da CLT, que os advogados esquecem. Os advogados, eles deixam a execução provisória de lado. E isso seria realmente uma forma de você conquistar o seu direito. José falou outra coisa interessante aí. Você aproveita, pode ir. Com esse problema da pandemia, sobre a questão do incidente, desconsideração. Aumentará a quantidade de abertura de... É porque está subindo ainda para mim. Incidente de DPJ, incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Sim,
Sem sombra de dúvidas, isso vai aumentar. Mas olha, eu confesso a você que assim, nesse momento, você não vai ter nem a empresa nem o sócio. Vai estar todo mundo vendendo almoço para comprar o jantar, sabe? Então, assim, vai ser uma fase muito crítica, né? Eu acho que esse retorno da justiça do trabalho, dos processos trabalhistas, dessas execuções, que não serão de imediato, a gente sabe que isso vai demorar um pouco para acontecer, isso vai vir num formato bem complicado. A gente vai Exato. retomar muita conciliação. Vai ter que ter muito acordo, muito parcelamento, muito bom senso. E o acordo bem orientado, ele pode ser um ótimo acordo. Agora, um acordo feito por fazer, ele pode ser jogar o seu direito, né, No lixo. por água abaixo, no lixo, com toda certeza. Então, assim, é muito importante a gente pensar que o momento vai ser de respirar e analisar até que ponto vale a pena fechar um acordo. É melhor aquele um pássaro na mão do que dois voando, né? Lógico, É sempre. melhor um valor um pouco menor do que não ter nenhum valor. Isso vai ser muito importante nessa fase pós-pandemia, né? Agora a gente está com tudo muito parado, a gente está com as empresas que estão utilizando a medida provisória, estão antecipando férias, tem muita gente com redução de salário, redução de jornada, estamos com esse home office, tem muita demissão. Tem empresa de montão demitindo. E a gente daqui a pouco vai sentir quem vai parar de receber, quem vai perder o emprego e não vai receber nada. Como é que vai ser esse pós-pandemia, né? Pós-pandemia, é complicado mesmo. Então, isso Então, claro que vai afetar a nossa execução. essa questão que você falou aí do documento provisório, no CPC também ocorre porque você tem as sentenças lá do apelação civil, né, que é recebendo efeito suspensivo, lá no 1012, e você tem as causas em que não tem efeito suspensivo, que é lá no parágrafo primeiro, né, os 6 incisos, salvo engano, 6 incisos, né, que julga procedente de alimentos, decreto de interdição, não lembro de cabeça todos, tá? Também não dá para lembrar todos de cabeça. E as pessoas têm receio de executar provisoriamente, né, por conta das penalidades, né, de uma reversão da sentença, né? Esse é o problema também. O Mas CPC olha, é puro nisso aí. O CPC fala que pode condenar em perdas e danos, né, por eventuais atos de construção. Então, por isso que as pessoas às vezes têm um pouco de receio. E também porque no Código de Processo Civil você não tem tantas ações, né, por exemplo, principalmente pendente de apelação, tá? Depois que vai para, sei lá, eventual recurso especial que não tem de ordem suspensivo ou extraordinário ou agravo interno, aí você pode executar provisoriamente algumas coisas. Ou aquilo que você. Aí que a pessoa tem que prestar atenção, né? Existem pontos, às vezes, que o cara recorre, né? A sentença condenou em 20 pontos. Né? Aí ele recorreu de 10. 10 pontos, transitaram em julgado. Então, já fez poder julgado de 10 pontos. Daquele 10 pontos, o cara pode executar. Isso as pessoas não se atentam, assim, é porque tem que ler, tem que pegar e olhar de que ele resolveu, sabe? Eu acho que é Léo, muito importante isso aí. super legal você ter falado isso. Sabe por quê? Porque uma reclamação trabalhista, ela tem pedidos de A a Z. Ela é muito diferente de uma ação do cível. Você sabe que às vezes o aluno está conversando comigo na escolha da segunda fase do exame de ordem. E aí ele vem e diz assim, professora, eu estou aqui pensando em jamais, quer dizer, estou tirando da minha lista cível. Porque aquilo lá é uma loucura, tem um monte de ação e tal. E aí E eu digo não assim é, para ele, cara. cara, a sua escolha tem que ser muito da sua base. Se você está Lógico. estagiando no escritório civilista, se você tem essa base, cai dentro. Porque você tem um ganho no cível que você não tem na trabalhista, que é uma ação muito mais sucinta. Você tem normalmente 3 pedidos. Sabe, o terceiro honorários advocatícios, mas É, são 2 pedidos. Enquanto que na trabalhista, você tem uma ação muito mais complexa. Por quê? Porque você tem horas extras. Aí, se você ganha as horas extras, isso vai repercutir nas suas férias, no 13º, no aviso prévio. Você tem as projeções. Então, são pedidos de A a Z. E aí, Léo, exatamente o que você falou. Em primeiro lugar, pensar no que já pode ser executado definitivamente. Porque, por vezes, eu tenho pendência de recursos para 3 ou 4 pedidos e não tenho para outros tantos. Então, já posso executar definitivamente aquilo que transitou em julgado.
Ah, professora, mas como é que eu vou fazer para executar definitivamente alguns pedidos se esse processo tem pendência de recurso para outros pedidos? Aí eu vou fazer a extração da carta de sentença. Eu vou utilizar esse instituto para extrair a carta de sentença e fazer a execução que vai rolar na vara do trabalho. E o processo segue com o restante. Então, esse é um ponto que, assim, você É disse tipo tudo. distribuição por dependência, né? Você distribui por dependência, né? Assim funciona. Porque Assim, agora é o sistema, né? O PJE. Você tem que olhar lá exatamente. por dependência e tal. Porque tem que cair naquela vara do trabalho que julga aquela causa de conhecimento. Então, por isso é uma espécie de dependência. Então, assim, as pessoas não se tocam disso. E aí, vamos lá. A gente fala muito de prática, né? Nossos cursos de prática e tal. Eu acredito que o advogado também muito sobrecarregado. A gente hoje tem no escritório muita causa e às vezes a gente não está atento a esse detalhe. E aí, quem está perdendo somos nós mesmos. Vale a pena o advogado passar um pente fino nisso, dar uma olhada nisso, porque ele pode ter pedidos que ele já pode executar definitivamente. E ele está ali esperando. Ah, não, deixa eu ver o processo todo acabar. Não, primeira coisa. Então, assim, você tocou num ponto maravilhoso. Ficar antenado, porque ainda mais na área trabalhista. Eu acho que muito mais na minha do que na sua. Porque eu tenho causas de A a Z. É muito comum não se recorrer de absolutamente tudo, até porque os recursos, à medida em que você vai recorrendo, as matérias vão diminuindo. O meu Sim, sim. primeiro recurso, eu não tenho apelação, eu tenho recurso ordinário. É matéria de fato e de direito. Já no recurso de revista, é só matéria de direito. Então, a matéria fática eu não discuto mais. Vai que tem pedido de matéria fática que já transitou em julgado. Eu já posso estar executando definitivamente. E outra coisa, Léo, assim, muito importante. Você estava dizendo assim, o pessoal talvez tenha medo da execução provisória pelas punições que o CPC traz. O que acontece na seara trabalhista, né? Nós estamos executando uma sentença condenatória com uma expressão pecuniária em algo que, em regra, o recurso ele não é recebido em efeito suspensivo. Aqui, o nosso artigo que fala do recurso, do duplo grau, que fala do efeito devolutivo, ele diz, você está devolvendo para o reexame, mas não com efeito suspensivo. Então, a CLT, com a maior clareza, ela diz assim, sabe qual é a nossa regra? Não ter efeito suspensivo. Aqui no CPC também. Né? No CPC você só tem um recurso que ele tem um efeito suspensivo. Legal, assim, definido no artigo 1012 caput, que é a apelação. O resto, não é que o resto não possa ter. Se você quer, você tem que formular. E aí você tem que ter uma coisa muito cuidado aqui no Código de Processo Civil, qual o momento de formular esse pedido de efeito suspensivo. Né? Você pode formular na origem, quando você vai recorrer, você ainda pode formular antes do recurso ser julgado, lá quando ele sobe para o tribunal. Então, isso até na fase de execução, né? Se você tem lá, até também tem as peculiaridades da execução para efeito suspensivo e tal. Então, quando você tem no Código de Processo Civil que você quer que se atribua efeito suspensivo, você tem que justificar. Né? Se eu não me engano, é lá o 1023, 1012, parágrafo 3º e 4º da apelação, fala nos casos em que a apelação não tem efeito suspensivo, você pode formular justificando probabilidade de provimento recursal ou que eventual execução provisória vai causar lesão grave, difícil de reparação. Isso vale para qualquer recurso. Só essa que serve para gente, sabia? O que a Só... gente traz para o processo do trabalho é exatamente isso. É se essa execução vier a trazer uma irreversibilidade, algo grave. Um exemplo que a gente dá é um juiz que defere uma reintegração, o sujeito voltar ao trabalho. E aí você executar isso provisoriamente é muito complexo, porque se isso é objeto de recurso, ele não voltar ao trabalho, como é que eu deixo ele voltar ao trabalho? Aí depois, quando recorre, sai do trabalho. Então, o que você faz? Você preliminarmente pede para que esse recurso seja recebido no efeito suspensivo. Exatamente. E a gente dá essa fundamentação. Então, assim, isso é a exceção da exceção. Eu ousaria arriscar aqui, sem precisão de dados, né? Mas a gente poderia coletar dados de que 90% das ações trabalhistas elas não vão ter recurso com efeito suspensivo. Elas são extremamente possíveis, né, de execução provisória.
sabe? Elas são exequíveis provisoriamente, assim, mas um piscar de olhos. E nós não temos. Não temos. Olha, eu já Isso dou que é aula de. importante, é por isso que é importante a prática, né? Isso aí a faculdade, não é que a faculdade não ensina, não dá tempo. A gente lá de faculdade sabe, não dá tempo. Por isso que é importante esse plus, né? Por exemplo, seu curso de prática, que não querendo fazer um merchan, é isso, mas é importante sim, que a pessoa pega essas dicas de prática. Quem vive a prática, né? É muito diferente do cara que só está ali trabalhando na parte teórica, né, e tal, que tudo é lindo e belo. Mas quem está na prática e tenta trazer isso para a parte teórica, a abordagem é diferenciada. A gente não traz o lúdico pro aluno, pro advogado que está ouvindo a gente. A gente traz a realidade. Eu sempre falo assim, gente, existe a lei, existe a realidade. Às vezes, no processo civil, a realidade é... Sabe uma coisa assim, boba agora, Lisa? Vou falar aqui para vocês. Por exemplo, o fórum está de recesso, sabe? O fórum tá parado, não tem atendimento presencial. Prazo suspenso, certo? Tudo paradinho. Aí, eu podia ficar em casa, assim, eu tenho um processo para andar, processo para certificar a bobeira, exclusividade de pagamento, assim, várias situações, tá? Eu fiquei em casa parado, sem o fórum? Sim, óbvio que eu não posso ir lá fisicamente. O que eu fiz? Eu mandei e-mail para todos os cartórios que eu tenho no processo. Eu entrei no processo lá, eu li o e-mail, mandei e-mail pedindo às vezes para remarcar uma data de audiência, expedir mandado de pagamento, às vezes é para certificar alguma coisa, enfim, eu mandei uns 30 e-mails nessa pandemia e eu fui respondido em todos. Todos os e-mails, os cartórios me responderam. Tipo assim, em vez para certificar que eu recolhi as custas corretamente, mandar analisar a tela de urgência, sabe? Coisas que não precisam esperar acabar esse recesso para pedir. Léo, Oi. essa atuação do advogado é fundamental, porque nós é que temos que correr atrás disso. Isso é muito importante. Você estava falando assim, os nossos cursos de prática. Eu ia te dizer o seguinte: eu há muitos anos, Léo, eu sou contratada para dar um curso em company dentro de um grande banco para os advogados desse banco. Eu vou para Salvador. Lá eles têm um prédio onde eles reúnem os advogados e eu dou um curso, sabe de quê? Execução trabalhista. Execução trabalhista. O banco me leva do Rio de Janeiro para Salvador para poder dar lá dentro para os advogados um curso de execução trabalhista. Quer Eu dizer, fiz o isso aqui banco agora de juizados especiais cíveis. O o escritório banco assumiu. O Pode banco falar, está desculpa. preocupado nessa defesa dele. Ele está preocupado em como lidar com essa execução. Você sabe uma coisa aqui na Justiça do Trabalho que também passa assim, olha, que as pessoas cobrem os olhos, e eu falo pelos dois lados. Quando a gente recorre, a gente efetua um depósito recursal. E esse depósito recursal, lá na execução, ele pode ser utilizado como parte do pagamento. Nós não temos mais uma inflação galopante como no passado. Não estou dizendo que a gente não tenha inflação, não é isso. Eu sei, basta pensar nesse nosso dólar aí, que já está batendo 5,64 e tal. Quando a gente começou com o plano real, ele estava 1 por 1. Mas o valor que se deposita daqui a 8 anos, por mais que você tenha uma perda do poder de compra, ele já é algo que é parte do pagamento. Você sabe o que acontece na Justiça do Trabalho? E eu cheguei nesse banco e eu fiquei assim, eu falei, gente, para tudo. A gente fez um levantamento de inúmeras ações em que eles pagavam o valor da dívida, além do depósito recursal estar lá. Então, os advogados estavam sacando esse depósito recursal, pegando de volta o depósito recursal. Pelo amor de Deus, por que você tem lá dois valores? Aquilo ali já é parte do pagamento. É só pedir para que o Pô, né? juiz converta aquilo ali em penhora e acabou, segue com a diferença. Então, muitas das Absurdo. vezes ele diz assim: não, Coisa mas simples, né? eu não tenho como embargar a execução, porque eu não tenho como garantir a execução. Eu digo: para! Você já depositou quanto para recorrer? Se você já depositou parte ali, ou você complementa, ou muitas das vezes até o valor todo já está depositado. E aí eu tenho essa percepção assim de que eles adormecem, papam mosca, esquecem isso. Então, Banco, assim, né? É advogando para banco, que assim, exatamente, as pessoas têm exatamente. uma visão utópica, né? De banco, nossa, cara, tu viu uma coisa simples dessa que o cara passa. Quantos prejuízos o banco já deve ter tomado nisso aí? O Léo, e vamos além.
Lembra do nosso aluno aqui que estava falando da desconsideração da pessoa jurídica? Ah, Silvinho, meu aluno, um beijo grande, saudades. A gente estava falando da desconsideração da pessoa jurídica. Muitas das vezes eu posso até chegar na desconsideração, mas não para pegar tudo, só alguma diferença do que está faltando, porque tem o depósito recursal. E o próprio exequente, ele não liga para aquilo ali. Gente, é um dinheiro que já está ali para ele. Sabe? Ele pode verificar se esse é um valor incontroverso, se ele já pode de imediato sacar, receber. Fica ali, fica ali. Realidade, hoje nós temos escritórios que estão se especializando em levantamento de depósito recursal. Isso que eu vi, isso que eu vi. Eu vi isso aí. Tem um amigo que está nessa aí e está ganhando dinheiro. Pois é. Tem dinheiro E perdido. aí a gente vem aqui falar de execução e fala, caramba, a gente está falando de algo que o dinheiro está lá e que as pessoas estão papando O mosca. dinheiro está Então, perdido. está perdido. Perdido. Está perdido. Então, é esse sentimento que eu tenho, assim, esse desconhecimento de que tem o depósito recursal, de que você tem a possibilidade de fazer uma execução provisória, que as pessoas estão deixando passar, e aí a gente vai sair do judiciário. Olha, há 1000 anos atrás, vou te dizer precisamente, eu terminei o meu mestrado, Léo, em 2004, tá? Eu fiz o meu mestrado na Estácio. Meu orientador foi o Aloysio Mendes, de processo civil. Me deu aula. Me deu aula. Aloysio, assim, meu super querido, Esse cara rigorosíssimo. é um gênio. É um Você gênio. não tem noção. Você não tem noção, assim. Por Fora. isso que eu te falo, meu amor pelo processo civil, assim, eu sempre estudei muito e eu consegui pegar o processo do trabalho e o processo civil juntos ali, sabe? Foi muito legal. Daniel, eu vi, Silvinho, super legal, né? E assim. Então, no teu curso de prática aí, a Cláudia. Sim, no seu futuro. No seu futuro, curso Já acabou de de prática. gravar? Já acabou de gravar? Não, Já? a gente está terminando. Está Tá. terminando. Sou eu e o professor Leandro Antunes, a gente está terminando, tá? Por isso que ele ainda não foi divulgado. Mas acompanha ou pela nossa rede social ou pela do Seu Futuro que vai aparecer. Futuro.com, tem lá vários. Aliás, aproveitar que entrem lá, tem vários cursos legais. Tem o meu de teoria e prática de direito de família, que, sabe, um curso que me deu uma projeção maravilhosa, todo mundo tem gostado aí. Tem, você falou aí de que você vai para Salvador, dos bancos, né, e tal. Eu estou fazendo aqui no Rio, né, agora comecei, antes da pandemia, né, fiz uma só para um escritório, ensinando, né, passando para eles a questão de defesa nos juizados especiais civis, né. Eu tenho esse curso lá no Seu Futuro também, Teoria e Prática nos Juizados Especiais Estaduais e Federais, e eu passei para esse escritório. Eles assumiram agora, eles tinham a parte civil da TAC, Transporte Aéreo Português, TAP, né? E aí assumiram agora o contencioso de juizados. Então, assim, é muito diferente. Então, é um jeito sumaríssimo, né, e tal. E aí eu fui lá para passar para eles como que se defende no juizado, né? Parte de contestação, como é a melhor forma técnica, e na fase de execução, as defesas cabíveis, né? A questão do depósito recursal, a questão das custas, que tem que ter um cuidado, enfim. Passei toda essa parte aí que eles tinham um pouco de dificuldade de entender, porque as pessoas têm muita rejeição com o juizado, né? Enfim, eu não tenho essa rejeição, acho o juizado maravilhoso. Conversar comigo, eu acho ele maravilhoso. Então, também acho uma alternativa super rápida. Cláudia foi aluna da Juliana. Beijo, Cláudia. Assim. E aí, fala, Cláudia. Pode falar. Não, fala. Então, você está falando aí essa parte de execução, você falou sobre o processo de trabalho, na fase de liquidação de sentença, de sentença. Então, uma questão muito importante que a gente estava falando ontem, que são a questão da liquidação. Acho que é um assunto grande, né? Que a gente pode também, outro dia, tentar abordar aqui. Enfim, é fácil que você vai tentar atribuir um quanto, né? Um valor para a execução, que é um pouco diferente do lado do processo civil quanto do processo de trabalho, né? Enfim, que você tem uma diferenciação. Só que você tem que ter um cuidado no processo civil, que você já falou que no processo de trabalho você não tem esse cuidado, que é a iniciativa do exequente, pelo amor de Deus, sabe? No processo civil, né? Lá no processo de trabalho, o juiz intima o pagamento, né? Intima o pagamento. No processo civil não tem isso. Ele só vai intimar o pagamento quando você peticionar. Se você ficar parado esperando, né? Assim, vou esperar o juiz intimar o devedor. Não, você tem que peticionar. Já falei isso umas 500 vezes. Você tem que peticionar, juntar a planilha, justificando. O próprio site do tribunal tem um campo lá que você preenche com a planilha e tal.
E você pede que seja intimado ao pagamento sob pena, e aí vai atribuir 10% do parágrafo primeiro e mais honorário de sucumbência lá, 10%. Uhum. Enfim, você tem que ter essa iniciativa. Por isso que você tem que ter esse manejo, cara. Essa dança do teatro que eu falo. Você tem que dançar. O processo civil, cara, é uma coisa que é além do que o código só. É muito mais a prática também, né? A questão de você ter a parte do exequente é total de iniciativa, sabe? Por isso que é importante, Cláudio, um abraço para você, Cláudio, é importante você ter essa questão, tanto no processo civil quanto acho que no trabalho também, de você saber os caminhos que você pode buscar. E aí, ó, frustrou a execução, pede penhora, né? Penhora online, tem que ver a ordem de penhora, para você não incorrer em motivos, né, de embargo da execução ou de impugnação da sentença. A ordem de penhora, se não me engano, do 835 lá do Código de Processo Civil, né? E aí, Zé, tudo bom? O Zé é esse que vai fazer live comigo, né? Foi meu aluno lá, um Ai, que camarada que legal. veio para a vida aí, um cara muito super gente boa, gosto muito dele. Tá começando agora a vida acadêmica também, vai ser um grande professor, tomando dúvida disso. E tem um outro Francisco, Francisco José também, que está aí, que eu vou convencê-lo, né, a fazer comigo a live. Então, isso é importante, o Isa, e as pessoas estão assistindo aí. No processo civil, você tem uma coisa um pouco mais encorpada na execução, né? Ela te dá um pouco mais de fôlego, até os prazos são um pouco diferenciados, né? 15 dias e tal. O executado pode respirar um pouco melhor, né? E, enfim. E o exequente tem mais tempo, até para poder pensar também na melhor saída para fazer. E aí você tem que, assim, poxa, tentei, peticionei o cara pagar, o cara não pagou. O que eu faço agora? Você vai lá, os atos de construção, vai pedir penhora, né? Ele tem algum carro de penhora online, do 854, não conseguiu penhora de algum bem, buscar se ele tem algum bem no Detran, se ele tem carro, se ele buscar ofício no RGI, Detran, enfim, você tem que ter todas essas formas, são meios que você vai buscar o quê? O fechamento perfeito do processo. O processo foi feito para conhecer o direito e efetivar o direito. Então, você Ô, só Léo, consegue funcionar com isso. eu estava te falando, né, assim, que lá na minha época do mestrado, lá desde 2004 e tal, estava te falando, né, que meu orientador na época foi o Aloysio Mendes. Eu falei de meios alternativos de solução de conflitos, e aí eu abordei a comissão de conciliação prévia, mediação, arbitragem, mas a minha área trabalhista, né, puxando muito para cá. Mas eu utilizei uma frase e meu estudo todo passou a ser em cima disso, porque nós tínhamos uma linha de pesquisa do acesso à justiça. É a minha também. E Posso lá também. a gente dizia o seguinte, que o acesso à justiça é muito mais do que o entrar no Da justiça. judiciário, é o sair com a prestação da tutela jurisdicional perfeita e Olha, adequada. Então, qual é o grande perfeito. problema da execução? É porque é só a execução que vai fazer isso. Não é mais o ingressar. A gente só vai pensar em acesso à justiça quando a gente tiver uma execução efetiva. Então, a gente está ligado para colocar esse dinheiro no bolso. É o que eu falo, não adianta você sair com um papel. Não é isso que vai fazer a parte satisfeita. A E nem gente você. precisa sair, nem eu vou, puxa, muito menos a gente, né? Então, assim, para que a gente receba os nossos honorários, para que o nosso cliente nos indique para outros clientes, a gente tem que ter uma execução efetiva. Então, isso é algo que tem que estar à frente do advogado o tempo todo. O Silvio estava aqui me perguntando a respeito de audiências virtuais na Justiça do Trabalho. Só um pequeno parênteses para esse tema, né? O sair hoje é a parte mais difícil, tem processos com 10 anos de tramitação em juizado especial. Eu sei, Daniel, sem dúvida, é ganhar e não levar, Cláudia, Acontece, exatamente. Por isso acontece. que, assim, essas nossas dicas de uma execução provisória, da gente estar antenado para muitas das vezes ter uma execução definitiva de parte do processo, a gente não deixar isso passar, não deixar passar o depósito recursal, porque são valores e são satisfações que você pode dar ao cliente, não na totalidade, mas pelo menos de parte. A frustração é muito menor. Né? Sem sombra de dúvidas. Mas só voltando aqui para esse pequeno parênteses em relação à pergunta do Silvio, eu, particularmente, acho péssima a ideia das audiências virtuais na Justiça do Trabalho, porque eu ainda entendo que nós temos um público que é um público diferenciado, nós temos um público de um baixo nível de escolaridade, nós temos um público muito simples, então tentar uma conciliação à distância, eu acho que isso vai ser complicado. Nesse sentido, você concorda? Por outro lado, sim, eles estão apenas querendo retirar
juizado especial tem visto muita dificuldade na execução. Exatamente, a lei. Então, o que acontece? Eles não querem permitir a audiência de instrução, porque a audiência de instrução ela vai ser mais complicada. Mas eles estão com medo dos processos demorarem muito para voltar à pauta, enquanto isso, já que é uma verba de natureza alimentar, o sujeito está aí passando fome. Então eles querem abrir para essas audiências, mas eu estou achando que vai ser aquele cobertor curto, sabe? Eu gosto muito dessa expressão. Eu me lembro quando saiu a medida provisória que eu falei isso para o Cris, eu falei isso, a assessora de imprensa, quando me ligou da faculdade, ela disse assim, Isabelle, que frase foi essa? Eu falei, mas é cobertor curto. Você está cobrindo um lado e está descobrindo o outro. Você não sabe, você está com uma medida que não vai ser boa. Você vai estar colocando a audiência, beleza, mas você não vai estar fazendo bons acordos, você não vai ter uma boa assessoria, você vai ter problemas com internet, com tudo, né? Você, para pensar, Léo. Nós dois aqui estamos falando de 2 professores com um nível de 2 doutorandos, né? Que a gente está levando uma surra com a tecnologia, né? Ontem a gente ficou vendido porque a gente não conseguia, caía e tal. Você imagina isso para a audiência, para um sujeito que vai estar usando o telefone celular dele. Olha como vai ser complicado, a agonia, o estresse que isso vai gerar. Então, fecha nosso parênteses voltando para a execução. Você estava falando... A Alessandra falou aqui, boa tarde, eu estou na área trabalhista, tem alguns processos juizados, especiais têm visto dificuldade de execução. Realmente, no juizado você vai ter alguns caminhos aí diferenciados a seguir, né, Alessandra, e demais que falarem sobre o juizado, mas eu sou um amante do juizado, né, escrevi há pouco tempo junto com o professor Leandro um livro de juizado, porque eu sempre criei uma paixão, porque eu acho que é o primeiro contato que o advogado recém-formado faz, né, pela simplicidade do procedimento, e o cara consegue ter muito mais facilidade de entrar pelo juizado do que minha super querida. Te então interrompi para mandar um beijo para ela, Léo, desculpa. Não, tranquilo. Então é isso que eu acho, assim, a gente tem meio de buscar a efetividade da execução no juizado também, né? Quem quiser depois pode me chamar no direct, a gente conversa, dou algumas dicas aí, enfim. Não, e Léo, esse problema da execução que a gente está aqui apontando, eu acho que assim, esse grande alerta que a gente está passando aqui, da importância da execução, né? Foi a frase do ganhar e não levar, é o acesso à justiça, que não adianta você entrar e não sair satisfeito, né? Hoje, ele não é só do juizado, ele é da justiça do trabalho, ele é do geral. Na verdade, o que a gente está acontecendo com essa demora processual, e talvez por isso a gente tem o princípio da celeridade hoje na nossa Constituição tão forte ali, a gente tem buscado tanto essa celeridade, para que a gente não tenha a empresa fechando, os sócios desaparecendo e nada conseguir. Sair de lá com um papel que não me diz nada, que não paga as minhas contas, né? Que não vai me dar o alimento, não vai... Então, assim... Essa mudança de efetividade é que a gente tem que buscar, né? Acho que isso tem que ser assim, um ponto importante a ser analisado pelos advogados. A gente precisa se preocupar com a execução. A execução hoje é o encerramento do processo feliz, né? É o momento em que você vai dizer, puxa, agora sim, coloquei dinheiro no bolso. Tem uma questão que eu acho importante no processo civil, né? Não sei se você deve ter visto a parte, com certeza deve ter visto, a questão das decisões, né, de mérito, julgamento antecipado parcial do mérito, né, lá do 356. Então, tem que estar atento a isso aí também. Então, olha só, eu tenho um processo em que eu tive parte do mérito julgado de forma antecipada, lá da forma do 356, né, e aquilo ali não foi objeto de agravo de instrumento, porque disso não cabe apelação, cabe agravo, lá do 1015, inciso 2º, aquilo ali já transitou no julgado, já fez coisas julgadas daquilo ali. Por mais que os outros pedidos venham ser julgados daqui a um ano, daqueles pedidos anteriores que foram julgados, você já pode fazer o cumprimento definitivo, na minha opinião. Não tem discussão sobre aquilo ali mais, sabe? Então, é uma coisa que você tem que estar atento também. Sabe? E eu já peguei processos como advogado do réu, né? Que o cara não fez, e não sou eu que vou falar para ele fazer. Óbvio, não sou eu que vou falar assim, executa aí o que já ganhou antecipadamente. Não, o cara deixou para lá. Sabe? Eu acho que
tem que estar atento à execução provisória, execução definitiva, os caminhos, as formas de executar, as espécies de execução. Claro que estava falando com você antes no WhatsApp, a questão Claro, a gente pensa muito em obrigação de pagar, né? Mas você tem outras formas, outras obrigações dentro do processo, obrigação de fazer. Assinar a carteira é uma obrigação de fazer, né? E o juiz vai dar Sim, uma multa diária e tal. mas aí é que tá. Isso hoje, pra gente, a gente hoje tem também uma carteira de trabalho eletrônica, né? Então, a nossa carteira de trabalho hoje não é mais a manual. Ah, Paty, super querida, amo tanto você. Ela é minha fera de direito constitucional, tá? De processo civil também. Ela arrasa. Mas a gente tem hoje uma carteira eletrônica. E ainda que tivéssemos a manual, porque algumas pessoas ainda têm a manual, algumas localidades a gente ainda está utilizando a manual, essa não é uma obrigação personalíssima. Ela não precisa ser anotada pelo próprio empregador, ela pode ser anotada pelo judiciário, pelo Ministério do Trabalho. Então, aquela história de colocar multa, as treintes e tal, a gente, há muito tempo, a gente já foi deixando isso de lado. Na Justiça do Trabalho, a gente tem isso de uma forma muito mais, até eficaz, ele sai com aquela anotação dali, porque ela não é personalíssima. Então, eu consigo, nessa obrigação que não tem pecúnia, o cumprimento. E o cumprimento de imediato. E agora eu vou te dizer uma coisa, Léo. Por incrível que pareça, até isso os advogados esquecem. Até isso eles deixam passar. Aí o sujeito acaba, na época que tinha a carteira de trabalho livrinho, papel, eles recomendavam o sujeito a tirar uma segunda carteira de trabalho. Porque aquela outra estava em aberto. E aí o sujeito é mentindo no Ministério do Trabalho, dizendo que perdeu a carteira para poder tirar uma outra. Enquanto que bastava ele pedir para o juiz dar aquela baixa, proceder com aquela baixa. Claro que a gente tem que ter o trâmite do processo para saber a data, para saber como ele foi mandado embora, porque tem diferença na contagem do aviso prévio e tudo mais. Mas, enfim, ele pode fazer esse requerimento para que o juiz efetue essa baixa, ou muitas das vezes, antes de entrar no judiciário, pede no Ministério Público do Trabalho ou no Ministério do Trabalho. Então, assim, isso também as pessoas deixam passar. Teve uma pergunta aqui que eu perdi. De quem? Olha, só aparece para mim assim, a única penhora que houve foram de várias caixas de livro PET, no valor de 11 mil reais. Não Não sei sei mais o mais o que que foi. fazer. Desconsideração, gente. É só, não conseguiu receber da empresa? Desconsideração. Você vai lá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que às vezes é aplicado, não sei se é só relação de consumo, ou você vai no artigo 50, sabe? E pedir a desconsideração. E aí você vai pedir lá na forma que tem que pedir dentro da forma processual, alegar e tentar receber dos sócios, sabe? Sabe? Márcio também, né? Marci, não sei se é Márcio ou Marci. Pode chamar também, quem tiver aí algumas dúvidas, pode me chamar no direct sobre o juizado, tá? A gente conversa um pouquinho sobre isso aí, não tem problema. Eu me comprometo a dar algumas dicas para vocês. Importante a gente poder se ajudar aqui, né? Tá vendo, Isa? A Oh, importância da prática jurídica para você. Grave isso sim, logo, Isa. O pessoal está cobrando, que já me perguntaram quando que essa mulher vai botar o verdade. curso para fora. Eu falei, não sei, não tem como eu lá enforcar ela para gravar. Porque realmente a pandemia atrapalhou, né? Óbvio que a Aham. gente. Não, e a gente teve uma mudança esse ano também de cursos, né? Assim, eu tive durante muitos anos esse curso em um determinado curso, nós éramos um grupo lá, e a gente teve uma mudança e agora a gente está gravando no seu futuro, então por isso que ainda estamos ajustando. Léo, nós temos apenas 1 minuto e 40 para encerrar a live, porque 1 hora o Instagram nos derrubará, Tá. tá? Então, Quero nesses deixar um minutos beijo para finais. você. Eu quero já deixar para você um convite da gente pensar num próximo tema. A minha reflexão vem sobre defesa, contestação, reconvenção e exceção, porque nós Tá temos fechado? muitas peculiaridades. Então, Tá acho que fechado. seria bem interessante a gente trocar essa figurinha. Quero te agradecer o convite, a ideia, a postagem, essa disponibilidade, né? Apesar da gente estar em casa, eu sei que a gente está com a família, com tudo. Então, você está aqui comigo. Muito obrigada pelo seu carinho. Todos os meus alunos que estão aí, eu vi vários alunos, o Daniel agora está longe, Silvio, são meus alunos da Mackenzie, a Alessandra, minha amiga de muitos anos, do curso Fraga, amiga da Leca, minha amiga de infância, sim, várias pessoas muito queridas, muito obrigada a todos, Raquel, minha aluna de contábeis aqui também, então muito obrigada pelo carinho de todo mundo, obrigada, tá, Léo?
Valeu, obrigado, agradecer a vocês aí também, Isa, pela disponibilidade, pelo carinho. A gente sempre tem a gente morre de rir nas nossas conversas, né? Agradecer aos meus alunos que estão aqui, a Bia, o Odilon, a Bianca, Geisa, Francisco, Zé Figueiredo, todos que estão aqui. Um beijão para você, foi um prazer. Já está aceito o convite desse assunto que você falou. Davi também, olha. Sabe? Raquel, Teodoro, Davi, a Alessandra pode me chamar lá no direct para a gente conversar sobre o utilizado, todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção aí. A gente se vê na próxima live aí juntos, tá bom? Obrigada, Beijão. Cláudia. Obrigada a todos vocês. Um beijo bem grande. Um bom final de domingo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo.